interessante, existe um livro de um autor gaúcho que exatamente o título é esse, A Revelação do Trânsito. Ali as pessoas se mostram, muitas pessoas entram dentro de um carro e se transformam, não é verdade? Então tem essa ideia, por isso a grande necessidade do incentivo da política, a política pública que vai redundar na educação do trânsito. Por isso, um dever de todos, não é verdade? Um dever de todos, aliás, um direito de todos e um dever prioritário da administração pública, né? Então, nós temos, por exemplo, lá no artigo 75 da Lei 9.503 de 97, pode interromper, professor, se deixar falar, eu vou falar, né? Então, na verdade, é assim, a Lei 9.503 de 97, no artigo 75, traz que todo ano, anualmente, deverá ser feito um calendário, né, para conscientização através da educação para o trânsito. Então, temos aí os períodos de férias escolares, os períodos de feriadões, né, a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, conforme prevê a própria lei no artigo 326, então tem essa semana. Mas isso não tira também a responsabilidade dentro daquelas esferas de competência que nós começamos a falar, que os estados e os municípios também não tenham que promover, eles têm que promover também ações políticas públicas voltadas para a educação do trânsito, como prevê o artigo 75, parágrafo 1º, assim como também a própria lei obriga que as rádios, as televisões, os jornais, né, como prevê o artigo 75, parágrafo 2º da Lei 9.503 de 97, ou façam essas campanhas, reproduzam essas campanhas de forma gratuita, né, com aquelas diga. Só interrompendo um pouquinho, quais foram as principais mudanças nessa nova lei de trânsito que o senhor achou assim, de maior relevância para essa conscientização do público em geral? Na verdade, desculpa, não falhou aqui, a sua voz falhou. Quais foram as principais mudanças nessa nova lei de trânsito que o senhor achou assim, de fundamental importância para essa conscientização do público em geral? A lei 14.071 de 2020, né, a lei que alterou a lei 9.503 de 97, ela trouxe uma série de medidas um pouco mais, digamos assim, mais penetrantes na sociedade, que vão trazer maiores responsabilidades. Agora, o problema do Brasil não é lei, né? A lei é a fonte, na verdade, é a atividade fim do nosso poder legislativo, e todos os poderes têm essa competência, ou como atividade fim, ou como atividade meio, conforme se vê no artigo 2º da Constituição Federal, que é um fundamento, ou seja, na verdade, é um preceito fundamental, criado lá no livro Espírito das Leis de Montesquieu, né? Então apareceu essa questão dessa lei. Toda vez que há alguma dificuldade, alguma ideia, novamente se cria uma lei, e vai se criando lei, né? Tivemos a 13.281, que assustou o preço das multas, tivemos aí várias outras leis, a lei 12.760, a lei que trouxe aí o artigo 300, a nova configuração ao artigo 306 da lei 9.503 de 97, que é o crime de trânsito, a alcoolemia, né? Tivemos aí a lei 11.705, lá em 2005, que foi o chamado álcool zero, né? Que fechou aí vários estabelecimentos que vendiam na época cerveja na beira das estradas e tal. Foi um horror, mas isso logo é superado, acaba sendo superado, né? E aí acaba caindo na mesmice. Por quê? Porque o problema do Brasil é a fiscalização, é o controle, é o exercício do poder de polícia por parte da administração pública. É quase que impossível esse tipo de fiscalização exigido pela normatização, porque não há condições nem físicas, nem logística para que isso aconteça. Então, o problema do trânsito acontece por pegar alguém alguma vez e transformar isso num exemplo. Então, assim é que tem sido transformado, né? Todos os dias nós temos pessoas bebendo no trânsito,
todos os dias nós temos pessoas abusando do trânsito, todos os dias nós temos pessoas cortando os outros no trânsito, né? Porque falta o quê? Falta a consciência, mais do que a consciência jurídica, como eu falei no início, mais do que a consciência de direito. Oi? Falta fiscalização. Na verdade, falta é consciência ética, consciência moral, porque além da questão jurídica, a questão do direito como um conjunto de regras imposto à sociedade pela própria sociedade, ela traz para o seu descumprimento a sanção, que é o caso da multa do trânsito. Porém, o que está, na verdade, com a falta de fiscalização, o que está faltando é a consciência ética, a consciência moral das pessoas, da sociedade, né? Porque, na verdade, esse conjunto de regras que deveria surgir espontaneamente no meio da sociedade, trazendo essa conscientização de que o trânsito é um lugar que deve haver a cortesia, deve haver a empatia, né? Deve haver o respeito. Então, as pessoas têm que pensar nisso e têm que ter essa conscientização. Por isso, a importância da educação no trânsito a partir do artigo 74 da Lei 9.503 de 97. Mais do que isso, diga, doutora. E essa educação tem que acontecer dentro das escolas, dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, tem que ser geral, né, de forma geral, até mesmo entrega de panfleto nas ruas, ou seja, tem que ser uma conscientização de forma geral. Perfeito, doutora. Veja bem, o artigo 76 da Lei 9.503 de 97 traz exatamente isso que a senhora está falando, né? Lá na DIN 1991, o STF entendeu pelo direito realista, pelo jusrealismo, né, que não há inconstitucionalidade alguma em um convênio entre as entidades de trânsito, ou as entidades, na verdade, aquelas entidades que são as que executivas do trânsito, né? Por exemplo, nós temos aí o Denatran, o Denatran está previsto lá no artigo 19 da Lei 9.503 de 97, coordena todo o Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, na verdade é quem trabalha o Denatran, já que o CONTRAN, aquele previsto lá no artigo 7º, ele apenas cria normas, né, verdade? Apenas ele cria regras a serem seguidas. E na esfera federal, na administração pública estadual, dentro da organização político-administrativa, nós temos os DETRANs, né? O DETRAN aqui do Acre foi criado com a Lei 1169, né? A lei criou o DETRAN do Acre. Temos a questão do artigo 98 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, onde temos as secretarias da mobilização urbana, né, onde temos o incentivo a essas novas regras, né, como a senhora falou, novas leis que foram criadas, por exemplo, a Lei 12.587 de 2012, a Lei da Mobilidade Urbana, que teve forte influência depois também pela Lei 13.146 de 2015, que é a lei que traz o tratamento no trânsito para as pessoas portadoras de deficiência, e assim várias outras situações que eu poderia estar aqui, mas o tempo é curto, né? Na verdade, existe lá no artigo 76 essa previsão desse convênio, desses órgãos executivos, Denatran, Detran, Secretaria de Mobilidade, com a educação, né? Tanto no ensino básico quanto no ensino superior, na previsão do artigo 21 da Lei 9394 de 96, o ensino infantil lá no artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que é a Lei 9394 de 96, traz que deve começar esse tratamento, essa educação, essa conscientização, essa empatia a ser provocada no trânsito lá no ensino infantil, né? Depois passar para o fundamental, lá no artigo 32, chegando aí no ensino médio do artigo 35, que foi modificado pela Lei 13.315 para aproximar um pouco do que prevê o artigo 43 na questão do ensino superior, mas o tempo todo, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a previsão do artigo 76, com a decisão da DIN 1991 do STF, é que o tempo todo deveria ter uma disciplina
educação no trânsito. Então, educação no trânsito é extremamente importante para que seja conscientizada a sociedade desde pequenininho até a fase adulta, né?